estar aqui com vocês nesse dia, né? Eu confesso que todos nós passamos por lutas e processos, né? E todos nós passamos por lutas e processos. E essa semana eu cheguei ao ponto de dizer ao meu esposo: olha, esse domingo não seria o domingo ideal para eu trazer a palavra. E olha, pastora, quase que eu pegava o telefone e dizia: pastora, por favor, deixe para o outro domingo. Mas eu aprendi que quando nós somos dependentes de Deus, tem um versículo que me chama muita atenção, que eu deixo para a igreja nessa noite. Aqueles que saem andando e chorando enquanto caminha, voltará com seus festes com alegria. Salmo 126, versículo 6. E glorificar o Senhor quando tudo vai bem é fácil. Mas Ele quer ver onde está o nosso coração. Ele quer ver onde está o nosso amor por Ele. Porque Ele passou o que passou e Ele não desceu da cruz por amor a nós. Então não vai ser os problemas, as dificuldades, as intemperanças da vida que poderá nos afastar do querer e de estar no centro da vontade de Deus. Amém, igreja? O título desta mensagem vai falar sobre sonhos fundamentados em princípios. Sonhos fundamentados ou baseados em princípios. Quem aqui tem um sonho? Quando fala-se de sonho na igreja, nós sabemos que para um sonho ser estabelecido na nossa vida, nós temos que passar por alguns processos. E muitas vezes esses processos, eles nos trazem dor, sofrimento, muitas vezes perdas, porque às vezes para a gente ganhar, a gente tem que perder. Então, o sonho, ele mexe com vários aspectos da nossa vida. Por isso que tem pessoas que não sonham, porque elas têm medo de passar pelo processo. E para iniciar, eu quero deixar aqui uma palavra. Abram vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 3 para adiantar. Todos acharam? 37, versículo 3 diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Tendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos festes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e
tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Anakaia, Shaya, Lamanaia. Igreja, essa palavra, ela é muito profunda e muito forte. E quando a pastora me deu esse título, Sonhos Fundamentados em Princípios, eu perguntei a Deus, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? E quando nós somos dependentes de Deus, não adianta a gente ler a Bíblia, a gente estuda, a gente escreve, mas na hora Deus faz a gente falar aquilo que o Espírito Santo quer. E eu quero falar aqui, direcionado para todos e principalmente para os jovens que estão iniciando aí. Todo jovem tem um sonho, né? E eu quero contar um pouco do meu sonho que eu tive quando era criança. Através do meu testemunho, eu vou relatar para os jovens e para os adultos, né? Que a perseverança é algo que nós temos que ter em nossas mãos. E essa perseverança, ela vem através da dependência em Deus. Quando nós somos dependentes de Deus, nós aprendemos a ter esperança. E a esperança, ela nos leva à perseverança em Deus, igreja. Meus pais, eles se separaram quando eu tinha 8 meses. Eu era a 5ª filha da minha mãe, eu fui a caçula. E eles se separaram. Quando tinha mais ou menos A minha mãe, todo ano, ela nos levava para o dentista. Não sei se vocês conhecem, né? Alguns pegaram aqui o tempo do INAPS, que hoje é INSS. A minha mãe era lavadeira de roupa. E ela não tinha condições de levar 5 filhos no dentista. Ela acordava, ela ia lá para a fila do INAPS, meia-noite, 1h da manhã, passava a noite toda lá para poder pegar, eram 10 fichas que eles davam, pegar as 5 fichas, era só dela. Então ela tinha que dormir mesmo na fila. E quando foi uma certa feita, né, eu esperando a dentista chegar, eu tinha 5 anos de idade por aí, e eu vi a minha dentista chegando, eu achei aquilo coisa mais linda. Eu amava entrar na sala, ela dizia, quem quer ser a primeira? Eu sempre levantava a mão. Eu gostava do cheiro, do remédio, o barulhinho dos instrumentos, ela mexendo, a cadeira subindo. Eu sempre queria ser a primeira para poder ver meus irmãos. Quando foi uma certa feita, eu sentada, esperando, e eu pensei, e falei com Deus em pensamento. Eu disse, Senhor, quando eu crescer, eu quero ser igual à minha mãe, a minha dentista. Quando eu crescer, eu quero ser igual à minha dentista. Quando foi uma certa madrugada, eu acordei, eu dormia com a minha mãe na cama de casal. Eu disse, mainha, que horas são? Ela disse, 2h30 da manhã. E eu disse, a senhora não vai dormir? Ela disse, não. Eu ainda tenho essa roupa toda para passar e com um ferro de brasa assoprando, os olhos vermelhos. Tem um tanque de roupa ainda para enxaguar, porque eu tenho que comprar comida para vocês amanhã. Almoço, filha. Igreja, aquilo doeu no meu coração. Eu deixei de ser criança naquele dia. Eu tinha 5 anos de idade. Eu cheguei assim num cantinho de parede e eu não era evangélica, mas a minha ligação com Deus foi desde criança. Eu cheguei no cantinho de parede e falei para Deus, Senhor, me ajude a crescer, a estudar, me formar, para eu tirar minha mãe dessa vida. E ali, igreja, fui dormir, com o coração partido, porque eu olhei no quarto, segundo, todos os meus irmãos dormindo e só minha mãe trabalhando.
fui dormir. Desse dia em diante, eu chegava chegava da escolinha, do jardim da infância, a minha mãe dizia, eu vou ligar aqui a televisão para você assistir o Sítio Capão Amarelo. Eu disse, não quero não, eu vou estudar. E assim foi, igreja. Eu não queria saber de brincadeira, de perder tempo com nada. Era só estudando. A, B, C, D, mas eu estava estudando. Quando chegou na adolescência, meus irmãos, né, nós nos mudamos e tinha muitos jovens naquela rua. Os jovens tinham o costume antigamente de se juntar na porta de alguém e ficar conversando. E eu não ia, eu estudava de domingo a domingo. Se eu fosse fazer uma viagem, um passeio, eu levava meus livros e só estudava, porque eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Eu queria alcançar aquele sonho de tirar a minha mãe, de ajudar a minha mãe, sabe? O meu pai, ele tinha outra mulher, arrumou outra mulher, outros filhos, ele tinha problema com bebida. E era muito constrangedor. Eu lembro que um dia ele foi nos visitar e a minha mãe pediu a ele um dinheiro para ela comprar um chinelinho havaiana. Ele tirou do bolso e jogou assim em cima da mesa. E eu era uma criança. Quando eu vi aquilo ali, aquilo doeu. Eu disse, Deus, eu não quero isso para mim, não. Aí eu estava pensando, eu lembrei que no meu primeiro emprego, sabe qual foi o presente? O primeiro presente que eu dei para minha mãe? Um par de chinelos. Um par de chinelos. Igreja, eu fui crescendo, fui estudando. Vocês não têm noção do que, jovens. Eu quero dizer uma coisa para você, abrindo um parêntese. Imagina se Deus... José teve um sonho. Até ele chegar a ser governador, quantas coisas esse menino não passou. Rapidamente, nós sabemos que o pai de José chamou ele para ele visitar os filhos, os irmãos. Ele foi visitar os irmãos estavam se mordendo de inveja dele, de ciúme. Pegaram José, jogaram no poço. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eles jogaram no poço. Os mesmos irmãos que jogaram José no poço, tiraram ele do poço, para vender ele como escravo. Quando você encontrar situações e pessoas que te levem para o fundo do poço, saiba que Deus, Ele é Deus, para tirar você do fundo do poço. E se Ele quiser, Ele usa os teus próprios inimigos que te lançaram no fundo desse poço. E ele foi vendido. E ele foi levado para o Egito. Quando chegou lá, ele ainda foi preso. E ele passou muita coisa. Até ele chegar a ser governador, igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Será que se Deus dissesse para José tudo que ele teria que passar para ser um governador, será que ele teria aceitado? Será que ele iria dizer aceito de bom grado? Será que ele não pensaria duas vezes? Eu vou pensar. Sabe, igreja? Eu quero dizer para vocês, jovens, adultos, homens, mulheres, que até a gente chegar no propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente passa por muitos processos. E o que nos traz hoje nessa noite a falar para cada um de nós, o Espírito Santo diz para mim e para você, que é impossível não passar pelo processo. Mas como vamos conseguir chegar no propósito? É perseverar em acreditar que nós temos um Deus zeloso, um Deus que zela por aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Temos um Deus que não abandona ninguém no deserto. Temos um Deus que quando vê que nós estamos sendo humilhados,
massacrado, judiado por aqueles que querem ver o nosso fim. A palavra de Deus diz que o melhor de todas as coisas não está no início, está no final. Então, o que você está passando hoje não significa que hoje é o final da tua história. Aí, quando a gente olha para o processo, esquece que há um propósito. Era propósito de José passar por tudo isso. Sabe para quê? Para que a palavra de Deus se cumprisse. Os humilhados serão exaltados. Então a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Deus não vai usar a parede, o animal e a árvore. Ele vai usar a mim e você, que somos servos. Para que a palavra dele seja concretizada na nossa vida, nós temos que passar pelo processo. E tem gente que desiste dos seus sonhos porque não quer passar pelo processo. Se José não tivesse passado pelos processos que passou, ele não teria alcançado o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, voltando para o testemunho, quando eu terminei o 2º grau, eu falei para a mamãe que eu queria sair para estudar. Eu morava no interior, em Caruaru, e eu disse: mamãe, eu quero ir para Recife para estudar, fazer cursinho. E ela disse: olha, por mim você não iria. Mas eu disse: eu preciso, mamãe. O cursinho de lá é mais avançado que aqui do interior. Mãe disse: olha, passa o que passar, eu não quero nem saber. Se passar fome, eu não quero nem saber. Parece que os anjos disseram amém. Fui embora para Recife. Fiquei lá na casa de uns parentes. Muito problema, muita confusão. Tive que sair de lá. Fui para a casa de uma comadre dela. Fiquei lá 9 meses. Também, sabe, o inimigo arrumou uma arruaça. E ela me tirou da casa dela do dia para a noite. Nisso eu estava fazendo a faculdade de enfermagem. Eu queria odontologia, mas eu passei primeiro em enfermagem. E fazia cursinho para reforçar. E ela me tirou do dia para a noite de casa. Aí eu fui falar com meu pai. Eu disse: papai, eu fui expulsa da casa de Jandira e eu quero saber se o senhor me aceita vir morar com o senhor. Ele disse: não, não posso. Você sabe que aqui onde eu moro tem muito homem, vem muita gente aqui, seu tio bebe, eu bebo, não tem como você ficar aqui com a gente. Fale com seu irmão. Fui falar com meu irmão. Chegando lá, minha cunhada estava em casa, cheguei lá e eu disse para ela: Gil, meu pai pediu para que eu viesse morar com vocês, você aceita? Pelo menos até o final do ano, para eu terminar o período da faculdade, o cursinho. Ela disse: eu vou pensar no seu caso. Se fosse uma das suas irmãs, eu já diria que não, mas como é você, pode vir. Aí eu fui, mas eu fui pagar preço. Irmãos, ela fazia comida para ela e meu irmão. Quando terminava, o que sobrava, ela jogava no lixo para eu não comer. Uma certa feita, eu cheguei na faculdade para fazer educação física e disse para a professora lá: olha, naquela época tinha educação física na faculdade. Eu disse: olha, eu não tenho condições de fazer exercício. Por quê? Eu disse: porque eu estou sem almoço, sem janta, sem café da manhã, sem dinheiro, com fome, quase desmaiando. E ela disse: meu Deus, então no almoço você pega um bandejão lá. Eu disse: e a senhora acha que eu tenho 80 centavos para dar no bandejão? Aí, igreja, eu só sei que eu passei muitas batalhas, passei muitas lutas. Chegou o dia do resultado do vestibular e eu fui pegar o jornal, fui ver com meu pai. Quando eu abri o jornal, antes de eu abrir o jornal, eu perguntei a ele, eu disse: pai, você acredita que um dia eu vou ser uma dentista? Ele disse: não, não acredito. Quando eu olhei, meu nome não estava lá. Voltei para casa, chorei muito, chorei 2 horas sem parar, até adormecer. Quando eu acordei, eu dobrei os joelhos no quintal, olhei para o céu e eu disse: Deus, se tudo isso está acontecendo na minha vida, seja porque eu estou fazendo o caminho errado, o Senhor tira a vontade de estudar.
Mas se eu estiver no caminho certo, o Senhor aumente a minha vontade de estudar. Foi só essa oração que eu fiz, igreja. Eu não era crente. Aliás, eu não era evangélica. Mas eu era crente porque eu tinha uma fé em Deus muito grande. E ali eu adormeci. Quando eu acordei com muita vontade de estudar. Eu dormia no engradado no chão, que a minha cunhada chegou e disse: você sabia que já morreu uma pessoa tuberculosa nesse engradado? Eu disse: amém. Mas eu estou viva. Eu estou viva. Tudo, igreja, tudo acontecia para eu desistir de estudar. Jovens, um recado para vocês. Quanto maior for a luta para vocês conquistarem algo, significa, não esquece isso, hein? Experiência própria. Quanto for mais a dificuldade que vocês encontrarem, significa que o alvo é grande. O objetivo é grande. Naramanakaya, Shaya, Naya, Naya. Não baixem a cabeça diante do gigante. Porque o que está por trás desse gigante é maior do que ele. Os planos que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que a luta que você está enfrentando hoje. É muito maior do que o processo que você está passando. O propósito, ele é sempre maior do que o processo. Nunca esqueçam disso. E aí, igreja, o que aconteceu, eu fui para cá, aí um mês depois teve um outro vestibular em Caruaru. Eu passei em odontologia na 3ª tentativa. Teve um outro vestibular em Caruaru, que era onde a minha mãe morava, e eu acabei passando. Só que a faculdade era particular. E aí? Como é que pode? Particular, igreja. Mas Deus é tão bom que quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele faz tirar água da rocha, Ele transforma água em vinho, Ele faz qualquer coisa, mas os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Naramanakaya, Shaya, Naya, Naya. Igreja, naquele ano que eu entrei para a faculdade, eu disse: meu Deus, e agora? Aí meu pai pagou o primeiro mês, pagou o primeiro mês, pagou o segundo, pagou o terceiro. Eu disse: mamãe, e agora? E quando começar, mamãe, livro, instrumento, material, como é que vai ser, mamãe? Olha, igreja, de repente aparece o FIES. A Caixa Econômica, o governo lança o plano do FIES. E eu me inscrevi. E eu consegui entrar no FIES. Eu fiz a minha faculdade todinha, sem pagar absolutamente nada. Mas, em compensação, os 4 anos de faculdade foi assim. Era noite, a faculdade era noite. Eu ia para a faculdade de ônibus para não chegar atrasada, mas voltava a pé. E o caminho por onde eu passava era muito perigoso. Muitas vezes eu pegava eu não pegava, eram os ônibus que paravam para me dar carona. Aí eu dizia assim, não tinha dinheiro. Motorista, entra. Uma vergonha, igreja, de passar por debaixo da roleta. Eu passava debaixo daquela roleta, sem olhar para ninguém. E eu dizia: Deus, vai valer a pena. E ainda levava uma reclamação do motorista, porque ele dizia: você é doida, menina? Ontem estruparam uma jovem aí e mataram. Você é doida, tá passando aqui sozinha? E eu calada, não respondia. Não era loucura, era necessidade. A faculdade era à noite, quando começou os estágios.
Eu não tinha dinheiro para comer, não. Eu só bebia água. Eu ia para a faculdade, fazia meus estágios e bebia água. Os colegas sentavam, comia, almoçava, lanchava, eu só bebia água, passeava por longe. Mas eu venci. Eu venci. Muitas vezes fui expulsa da sala de aula porque não tinha o material. Mas eu dizia, Jesus, ninguém me chamava para ficar junto. Eu dizia, Jesus, isso vai passar. É só um tempo, vai passar. Eu quero dizer para vocês, jovens, quando vocês estiverem passando pelo processo e estiver faltando o dinheiro da passagem, o dinheiro da mensalidade, o dinheiro disso, daquilo outro, não é para desistir, não é para parar, é para você abrir a boca e profetizar em cima do vale de ossos secos. Porque eu não era evangélica, eu não conhecia a palavra, mas sem saber, eu profetizava em cima do meu vale. E se você está passando por uma dificuldade muito intensa, profetize em cima do vale. Naramanakaia, Shayanaya. Quando chegou no 3º ano, a minha mãe disse, Jéssica, eu acho melhor você fechar a faculdade. Eu disse, mas mamãe, por quê? Ela disse, filha, você não tem dinheiro para nada. A minha mãe, igreja, começou a vender bolinho de saia, aqueles bolinhos, não sei se vocês sabem o que é bolinho de saia. Saía 4h30 da manhã com as caixas de bolo para vender nos bares, sabe? Para me dar dinheiro, para eu ter condições de pelo menos tirar xerox dos livros. Mas depois chegou um tempo que a bichinha adoeceu, lavou roupa há muito tempo, carregou muito peso, e ela não conseguia mais fazer os bolinhos, porque ela estava doente da coluna. E ela disse, filha, é melhor trancar a faculdade. E eu disse, não, mamãe. Se Deus me ajudou a eu entrar, a senhora não acha que Deus tem poder de fazer eu sair só no final? Ela disse, mas você não tem dinheiro para nada. Eu disse, e o que importa? Tinha que entrar com um jaleco, eu não tinha dinheiro nem para comprar um jaleco, igreja. Aí sabe o que Deus fez? A vizinha fez um camisão lá, não ficou legal nela, ela veio me dar branco. Ela disse, Jéssica, esse dá para você. Eu disse, maravilhoso, ficou belo em mim. Eu tirei os 4 anos da faculdade com uma calça branca, roeu, sabe, o fundo da calça. Mãe disse, Jéssica, olha a tua calça. Eu disse, não se preocupe, eu boto uma blusa comprida, eu mando passar na máquina, eu boto uma blusa comprida, não tô nem aí, mamãe. Vai passar, eu dizia para ela, vai passar. Aí o que aconteceu, igreja? Quando foi aí por conta disso, no 2º ano da faculdade, eu não fiquei esperando que chegasse o 3º para eu estagiar, não. Eu já entrei no 2º ano estagiando, eu ia com minhas colegas, observava, o último paciente elas me entregavam, me explicavam, sabe? E eu meti a cara, quando chegou no 3º ano, que nem saber, eu enfrentei tudo, sabe? Com muita coragem, porque eu tinha muita fé em Deus. Eu arrumei um estágio em Recife, não tinha dinheiro para pagar a passagem. Aí uma colega minha disse assim, Jéssica, se você quiser, eu empresto a minha carteirinha, meu tio é dono da empresa. Eu disse, cara, tu tem um cabelo preto curto, se alguém me pegar cabelo comprido, eu vou ser presa. Olha, igreja, eu aceitei a carteirinha. A palavra de Deus diz que Deus nos perdoa pelo tempo do pecado cometido na ignorância, né? Então ele me perdoou esse pecado, que eu peguei minha foto. Eu passava tanto sufoco na hora de entrar no ônibus, tanta agonia, minhas pernas tremiam tanto, não podia entrar ninguém, que eu pensava que já era a polícia atrás de mim. Eu peguei uma foto, colei lá, botei, entrei, terminei meu estágio, pedindo perdão a Deus. Aí depois que eu vi esse versículo, Jesus perdoa o tempo da ignorância, eu sou Jesus, obrigado, Senhor, que o Senhor justifica meus pecados, Senhor, muito obrigada. Olha, igreja, de tudo eu fiz, mas eu não desisti, eu perseverei.
Eu perseverei. E vocês, jovens, não são as dificuldades que tem que fazer vocês pararem. Vocês têm que perseverar. Vocês têm que pensar. Olha, se José olhasse para as dificuldades que o bichinho teve, ele não tinha chegado a governador. Mas ele olhava para o alvo. O alvo dele era quem? O alvo dele era obedecer à vontade de Deus. O alvo dele era esse, sabe? E quando Deus tem um propósito na nossa vida, o Senhor derrama em nós a graça de passar pelas coisas, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele. Vocês conhecem a Cristo. Eu não conhecia. Eu só conhecia do meu jeito. Mas mesmo do meu jeito, ele nunca me abandonou. E não vai ser vocês que ele vai abandonar. Então perseverem. Não desista dos seus sonhos por pouco problema. Naramanakaia, Shaya, Naya. Aí, igreja, o que aconteceu? Chegou o dia da minha última prova da faculdade. Chegou o último dia da minha prova da faculdade. Aí eu disse, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor Deus, eu consegui. Quando eu disse isso, chegou uma pessoa da secretaria e disse, olha, ninguém começa a prova, aqueles que estudam pelo FIES está sendo chamado lá na secretaria. Eu disse, Jesus, o que vai ser agora? Aí fui lá. Cheguei lá, a mulher disse, olha, quem estudou pelo FIES, chegou uma ordem que os últimos 6 meses vocês têm que pagar para poder se formar. A formatura ia ser na outra semana. Olha, igreja, nesse dia eu vim para casa a pé. Foi o dia mais curto da minha vida. Olha, eu não podia falar nada com a minha mãe, porque ela tinha problema de nervo. Eu não podia falar nada. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não tenho com quem pegar esse dinheiro. Eu não tenho, Jesus, o que é que eu faço? E eu passei a noite perguntando para Deus, Senhor, 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 naquela angústia. Aí lembrei de uma amiga minha que nós estudamos juntos. Liguei para ela se formou um ano, né, na minha frente. Eu disse, Jota, não sabe o que aconteceu, isso. Ela disse, olha, então fica tranquila que eu vou te dar isso como presente de formatura. Igreja, Deus não abandona ninguém no deserto. E hoje eu tenho o entendimento de que eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Então, em momento nenhum, o Senhor ia me abandonar nos desertos que eu passei. E Deus não vai abandonar vocês em deserto nenhum que vocês estão passando. Tá doendo? Tá, mas vai passar. Tá doendo? Tá, mas vai passar em nome de Jesus. Ele não abandona você nesse deserto. Ele sabe o quanto está doendo. Ele sabe quanto dói. Mas Ele é fiel para transformar a nossa vergonha em honra, a nossa tristeza em alegria, o nosso choro em riso. Eu profetizo isso na vida de vocês, na minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus, que nós ainda vamos dar um grande culto em ações de graça nessa igreja. Manakaia, Shaya, Laramanaya. Senhor, nós daremos um culto em ações de graça. Porque vai passar, Jesus. Vai passar. Vai passar. E a igreja, ela disse, eu vou dar esse valor para você. E eu paguei. Fiz a prova. Chegou a minha formatura, eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Ela disse, a minha amiga disse, eu tenho meu vestido, eu te empresto.
Eu te empresto meu vestido, eu te empresto as minhas roupas que eu me formei, estão tudo guardadas. Eu era magrinha, ela também, deu tudo legal. Eu disse, o meu sapato dos 15 anos ainda está na caixinha, eu uso ele. E foi tudo uma bênção, sabe? Eu não liguei para nada. Eu não tinha um guaraná para dar para os meus colegas que moravam em outra cidade, foram tomar banho, eu não tinha nenhum guaraná para dar para eles. Eu disse, guaraná não tem não, mas água tem, quer, tem. Tô bom, toma banho, bebe água, vamos embora. Aí chegou o dia da minha formatura na igreja, eu fui convidar meu pai, né? Quem convidar. Fui levar o convite para ele. Quando cheguei lá, eu disse, pai, eu trouxe meu convite de formatura, eu só tenho um pedido para te fazer. Fazia uns 6 meses que ele não aparecia. Aí eu dizia para a mamãe, ele está pensando bem que eu vou pedir dinheiro para ele, para minha formatura. Aí eu fui levar o convite para ele, eu disse, olha, só vou lhe fazer um pedido, papai. No dia da minha formatura, eu quero agradecer a Deus de outra forma. Eu não quero comemoração com bebida. Eu não quero que o senhor leve nenhum amigo seu que beba. Eu só quero que a gente agradeça a Deus por eu ter conseguido chegar aqui. Meu pai não foi, igreja, para minha formatura. Mandou uma carta para mim, tão desaforada, que quando eu fui chegando em casa, a minha mãe contou depois que pegou a carta, colocou dentro do sapato da minha irmã, e esse sapato sumiu. Até hoje, com a carta, o sapato sumiu. Nem ela sabe. Quando chegou a hora da minha irmã ir para casa, cadê meu sapato? Ninguém sabe onde estava o sapato. Sumiu. Vocês entendem como Deus poupa a nossa alma de dores que não partem dele? Tem coisas que Deus permite a gente passar, porque ele passa junto. Mas tem coisas que Deus nos poupa. E Deus me poupou dessa dor. Ele viu que eu não merecia. E eu cheguei lá no dia da formatura, todo mundo entrando com seus pais. E a minha mãe entrou comigo. E eu disse para ela, mãe, foi bom ele não ter vindo. Porque se ele viesse, ele ia ficar sentadinho e quem ia botar o anel no meu dedo seria a senhora. Não era ele não. Então deixa ele para lá. Eu chorei muito. Mas o que me consolou é que eu consegui. Eu me formei, saí para trabalhar. Sabe, igreja? E depois de passar muitos anos, eu sofria muito chegou no último ano da faculdade, os meus colegas tudo eufóricos, né? E eu disse assim, uma amiga chegou para mim e disse, se você fosse pedir um presente, que o pai dela deu para ela um carro, a outra ganhou um consultório. Ela disse, se você fosse pedir um presente hoje, qual que você pediria pela sua formatura? Eu disse, ter o direito de botar minha cabeça no colo do meu pai. E ele alisar minha cabeça. Eu disse, era o presente que eu queria. Receber um carinho do meu pai. Coisa que eu nunca recebi. E quando eu conheci Jesus, que eu experimentei o amor de pai verdadeiro. Aleluia. Igreja, jovens, eu quero dizer para vocês, nunca se afaste do amor desse pai. Aleluia. Nunca. Olha, a palavra de Deus diz, o que poderá nos separar do amor de Deus? A tribulação, o sofrimento, a doença, a fome, a miséria, nada poderá nos separar do amor dele. Quando eu conheci Jesus, eu disse, meu Deus, por que é que eu não entreguei minha vida para ele mais cedo? Eu teria sofrido menos. E quando eu conheci o amor dele, eu disse, Jesus, eu perdoei meu pai. Eu perdoei meu pai. Um dia Deus, o Espírito Santo de Deus, eu estava formada, morando lá no norte. Eu era militar, eu fui militar temporária. E um dia o Espírito Santo de Deus disse, ligue para o seu pai, que é o aniversário dele. Eu disse, ligo não.
Ligo não. Ligo não, sabe por quê? Eu não ligo porque ele não sabe nem a data que eu nasci. Só que quando a gente recebe uma ordem do Espírito Santo, só ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Logo em seguida, primeiro foi no Dia dos Pais, ele mandou eu ligar para ele, eu disse não ligo, eu não ligo porque ele nunca ligou para mim. Mas uma semana depois era o aniversário dele e eu liguei. E o Espírito Santo de Deus disse, você vai dizer que o ama. Eu disse, não vou dizer que isso é mentira. A gente não pode mentir, porque o senhor está mandando eu mentir. Eu não vou ligar. Na xaramanacaia. Eu disse, eu não vou dizer. Mas eu disse, porque quando ele dá uma ordem, até o inferno obedece. Aleluia. Eu liguei para o meu pai. Eu disse, pai, feliz aniversário. Eu estou ligando para te dizer, eu disse para Deus, ó, é só da boca para fora, tá? Olha, pai, eu te amo. Igreja, quando eu disse eu te amo, no mundo espiritual, a palavra tem poder. Por isso que eu disse para vocês, profetizem no vale de ossos secos. E aquela palavra fez eu profetizar no vale de ossos secos. Quando eu falei, quebrou no mundo espiritual uma barreira tão grande, que dali em diante entrou no meu coração amor pelo meu pai. E eu disse assim para ele, pai, eu quero te dar um presente. Eu vou te pagar a passagem de avião de volta, porque o sonho dele era voltar em Manaus, que ele morou lá, trabalhou. Ele disse, eu aceito, filha. Uma semana depois, ele caiu de uma escada, adoeceu, não pôde vir, ficou doente. Ele tinha problema de pulmão, pegou uma tuberculose e os médicos tratando como que fosse uma gripezinha. E ali, igreja, eu tomei um amor pelo meu pai tão grande, que eu orava por ele de hora em hora, de hora em hora. No quartel, a gente tinha gerador. Eu disse, Deus, eu preciso de escrever uma carta para o meu pai. E eu não tenho tempo. Faz acontecer alguma coisa. Aí apagou a luz naquele dia. Ligaram o gerador não funcionou. E eu escrevi uma carta para o meu pai explicando para ele o que era a salvação. O que se fazia para alcançar a salvação. Ele já estava hospitalizado. Escrevi, pai, a salvação é assim, assim, o senhor confessa Jesus como Salvador, pede perdão, libera perdão, confessa ele como Senhor. E expliquei tudo. Quando eu terminei a carta, que botei um ponto, a luz chegou. Enviei a carta. Quando chegou lá, o meu irmão leu para ele. Aí chegaram os cristãos lá na sala, no quarto que ele estava. Orou por ele, confessou Jesus como Salvador. A palavra de Deus diz que um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Eu reguei o coração dele com a palavra, os outros cristãos oraram e o Senhor recebeu a alma dele. O meu pai partiu salvo. E você pode perguntar, como que você tem essa certeza? Porque eu sonhei. Eu tive um sonho que eu chegava diante de uma pedra e ele estava estendido com um manto branco. Eu pegava ele nos meus braços e gritava, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Meu pai abriu o olho bem pouquinho, a boca bem pouquinho e disse assim, filha, eu não morri, eu estou dormindo no Senhor. E ainda falou assim, eu queria ter ido para Manaus. E fechou os olhos. Aí eu devolvi o corpo dele na pedra, botei o manto. E nunca mais eu chorei pelo meu pai. Nunca mais. E quando eu falei para quem estava no enterro, como estava era a roupa dele, me disseram, ele se enterrou com essa roupa. Igreja, Deus não nos abandona em deserto nenhum. E meu pai partiu salvo para a glória. Sabe? E voltando aqui para a palavra, Gênesis 45,
Depois de José passar por tudo que passou, passaram-se os anos, e até que Gênesis 45, versículo 4 diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ponto. Olha que tremendo. Os seus irmãos, que disseram: a gente nunca vai se dobrar diante de vocês. Quando você vai lendo o texto, você percebe que em 2 momentos, em 2 situações, eles se prostram diante de José. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Primeira vez que os irmãos de José se prostram diante dele. Depois, responderam. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: o vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo. Nosso pai vive ainda. Abaixaram a cabeça e se prostraram pela segunda vez. Naramanakaia, Shaya, Naya, Naya. Olha só o cumprimento do propósito, jovens. O sonho que ele teve é que eles se dobravam diante deles. Foram 2 sonhos. Eles disseram: a gente vai se dobrar diante de você. Acabei de ler. Aí eu digo para vocês: vale a pena ou não perseverar na fé em Deus? Vale a pena ou não acreditar no seu sonho? Vale a pena ou não? Naramanakaia, Shayanaya. Se ele tivesse desistido de Deus, de andar com Deus, se ele tivesse desistido dos princípios que ele tinha, ele não teria conseguido chegar na realização do seu sonho. E ele disse: olha para mim. Não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Aleluia. Propósito. Lembra que eu iniciei falando que para alcançar o propósito tem que passar pelo processo? José entendeu que para ele salvar a família dele da fome, da sede, da miséria, ele tinha que passar por tudo aquilo. Para hoje eu chegar para minha família e falar de Jesus para eles, eu tive que passar por muitos processos. Para eu mostrar para o meu pai que o desejo do meu coração era a vontade de Deus, eu tive que passar por muitos processos. Para hoje, e eu botei na carta para ele: pai, se o senhor partir, não se preocupe, porque não vai faltar nada para minha mãe. E como não tem faltado para a glória do Senhor. Porque o Senhor tem me dado para eu dar para ela. Eu quero dizer para vocês, igreja,
que no sofrimento que você passa hoje, talvez você não esteja entendendo, mas o sofrimento de hoje, o teu sofrimento, a tua dor que tu está passando hoje, é um propósito de Deus. É um processo que você está passando, mas há um propósito de Deus lá na frente para salvar vidas, famílias, casamentos, ministérios e assim por diante. Porque José disse: ei, olhe para cá, não fui vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Porque vocês só passaram até aqui 2 anos, tem mais 5 anos de fome, mas nada vai lhes faltar. Então ele acreditou, ele não quebrou princípios, e o maior princípio que o cristão precisa perseverar nele é a sua fé em Deus. Eu quero dizer para você que a fé em nossa vida, ela vai de alto a baixo. Tem época que ela está lá em cima, tem época que ela desce, tem época que ela sobe, tem época que ela desce. Mas uma coisa eu lhe digo, ou com muita fé ou com pouca fé, não quebrem seus princípios diante de Deus. Porque José continuou com seus princípios. A palavra de Deus diz, né? Honra teu pai e tua mãe para que tenhas muitos anos de vida e vida de bem. Princípio. E Deus tem me honrado para a glória dele. A palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E a gente come o melhor desta terra quando a gente não quebra princípios. Abraão, já estou terminando, pastora e pastor. Abraão, ele não quebrou o princípio da fé e Deus honrou aquele homem. Sabe como? Ele passou a vida dele sonhando por um filho. Chegou o momento dele ter esse filho. Quando ele teve, aí Deus olhou para ele e disse: agora me dá teu filho. E ele, com muita dor, ele subiu o monte de Moriá e foi sacrificar aquele filho para Deus. E Deus disse: não faça isso. Não faça isso. Ele foi provado. Deus queria saber aonde estava o maior princípio que Abraão tinha. Por isso que ele é chamado pai da fé. O maior princípio de Abraão era a fé em Deus. Ele chegou lá e disse: eu mato meu filho, mas eu não quebro o princípio. A minha fé, se Deus me deu e está pedindo, eu vou dar. Escute, o que é que você tem de mais precioso? Se Deus te pedir hoje, será que você daria? Naramanakaia, Shaya, Naia. Naramanakaia. Mas ele deu. E por ele se disponibilizar para Deus, de dar para ele, o que é que Deus fez? Não, fica com teu filho que é teu. Ele foi aprovado. Tem provas que chegam na nossa vida, que é para nos provar aonde está a nossa fé. Aonde está o nosso coração? Está em quem? É no sonho ou em Deus? E para finalizar, sabe, igreja, finalizando, eu quero dizer aqui para vocês, por que será que a gente passa tanta tribulação para a gente receber uma bênção? É para que a gente não ponha o coração na bênção. É para que o nosso coração esteja sempre nele. Aleluia. Tudo para ele, tudo por ele, tudo para ele são todas as coisas.
Porque a gente sofre tanto para alcançar o propósito, que quando chega o propósito e a gente olha para trás e vê que a gente chegou ali por causa dele, a gente nunca mais quer largar ele. Ele passa a ser mais importante do que o sonho. E eu quero dizer para você, não permita que o seu sonho seja mais importante do que Deus. Coloque ele em primeiro lugar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Será acrescentado na tua vida, na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos, em tudo. Mas dá prioridade para ele. Não quebre princípios. Se você for fazer alguma coisa na sua vida e esta coisa vai quebrar princípios, você não faça. Porque você vai estar desagradando a Deus. E a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Te abraçar. Uau! O que dizer? Eu digo minha esposa. Ah, minha orgulho da minha esposa! Oi, irmã Jéssica! Que bênção, gente! Quem foi edificado com essa palavra? Quem foi edificado com essa palavra? Levanta a mão com energia. Aleluia! Amém. Quem vai levar essa palavra no coração e viver essa palavra? Gente, meu Deus, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. O que dizer, né? O que dizer? O que dizer? Algo muito lindo que ali a irmã Jéssica falou é que a esperança nos leva à perseverança. E eu entendi que a perseverança nos aproxima ainda mais do propósito. E às vezes a gente quer viver a perseverança, mas não entende que perseverar é respeitar o processo, é viver o processo, é aproveitar o processo de Deus na nossa vida. E eu gostaria de, nesse momento, tô gripada, gente, só Deus sabe quanto que a gente tá gripado depois dessas 24 horas. Quem tá gripado aí? Nossa, a gente tá com falta de ar, eu, Vitória, Isabela, tudo usando bombinha. Vamos nos colocar em pé no nome do Senhor Jesus. Vamos selar essa palavra com esse hino no nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos e adora Jesus. Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Deus, altos e baixos nunca vão medir o meu valor.
Espírito Santo do Senhor, quantos são os seus filhos que aqui precisam de uma chave virada? Quantos precisam estar debaixo de suas asas ali, se sentirem protegidos para alcançar os sonhos, para alcançar os propósitos, Deus, sem acreditar no teu poder, na tua glória sobre nós, como conseguiremos, Deus? Eu creio, Deus, que a tua igreja que em ti confia, ela não está apenas de passagem debaixo das suas asas, mas essa igreja que em ti confia habita em ti, habita na confiança do Senhor, habita na fé e na esperança, por isso possui perseverança. Aleluia. Por isso acredita, independente das circunstâncias. Assim, Deus, como a nossa irmã Jéssica, prova viva da perseverança. Senhor, nós agradecemos a Ti pela vida dela, porque Deus, hoje, para ela ministrar em nossos corações, ela precisou ser uma vencedora. Não só ser uma vencedora, mas ser mais que vencedora. Porque tantas vezes ela teve que vencer e vencer novamente e vencer novamente, para ela chegar e ministrar pra gente com autoridade e ousadia e com humildade. Por isso chegou aqui.
aqui para ter uma transformação em nossa vida. Uma transformação de mente. A palavra, tudo foi feito pela palavra. Tudo foi transformado e feito pelo poder da palavra. Por isso que uma palavra de bênção, ela constrói, uma palavra de maldição destrói. Por isso que quando você recebe de Deus de verdade uma palavra e leva no teu coração, a sua vida muda. Aleluia. Então você veio aqui para receber uma palavra do coração de Deus ao teu coração. Aleluia. Que ela esteja viva e prospere naquilo para com o qual Ele a designou. Aleluia. Ele a designou. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não veio nesse lugar porque você decidiu somente vir. Houve toda uma organização da parte espiritual para você estar aqui. É porque Ele sabia que você precisava dessa palavra que hoje foi ministrada nesse lugar. Então tome posse dessa palavra, leve-a e faça crescer em teu coração. Faça crescer em tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vale a pena sonhar desde que os sonhos sejam firmados em princípios. Os fundamentos deles sejam princípios. Quais são as bases que Deus está precisando restituir na tua vida? Quais são os princípios que Ele está precisando restituir na tua vida? E você comece a restituir esses princípios. Comece a consertar, colocar as coisas em ordem. Comece. Seja o governo sobre o teu destino, sobre o teu futuro. Seja o governo. Restabeleça esse governo da parte de Deus. E organize os princípios. E no final estabeleça o sonho, a fé, a perseverança, se mantendo no propósito e alcançando enfim o resultado. Aleluia. A glória de Deus. Senhor, nós estamos aqui, Deus. Recebemos desse lugar o aconchego. Recebemos desse lugar a tua proteção, a tua provisão. Recebemos desse lugar o carinho do Senhor, a comunhão dos nossos irmãos. E queremos, Deus, nessa noite também entregar nesse lugar um coração grato, um coração generoso, um coração que deseja que essa obra continue a cada dia mais se mantendo de pé. Que mais vidas possam ter aqui seus sonhos restaurados. Que mais vidas aqui possam ser, viver os teus propósitos, Pai. Cumprir o destino que o Senhor assim designou. E Deus, nós sabemos, Deus, que espiritualmente tudo isso já está estabelecido sobre esse território. Mas fisicamente, Deus, nós também podemos fazer parte. Ao ofertar em tua casa, ao dizimar em tua casa, respeitando assim, Deus, a tua palavra, que nos chama para ser um quando nós fazemos isso. Por isso, Deus, que haja comunhão de todos nós, onde o nosso coração queira junto ver esse ambiente a cada dia mais estabelecido nos princípios da tua palavra, com o qual, Deus, fisicamente nós precisamos daquilo que rege o mundo, que é o dinheiro. Eu sei que o Senhor não precisa do dinheiro de nenhum de nós. O Senhor pode levantar outros, mas, Senhor, que não passe de mim, cumprir o desejo do teu coração. Que não passe de nós cumprir o desejo do coração de Deus, que é ver a casa deles sempre edificada.
Por isso eu peço que o Espírito Santo do Senhor toque em teu coração e que você possa, se você tiver, ofertar nesse ambiente para a glória de Deus. O seu Isaías vai entregar os envelopes e aí nós vamos o seu Isaías aqui sempre fiel escudeiro me lembrou que domingo que vem Santa Ceia e campanha do quilo. Amém? Caraca, já? Meu Deus do céu. Que Deus abençoe a casa dele com uma oferta de honra, de carinho, de amor. Você que tem seus atos de fidelidade, vamos ofertar ao Senhor com uma canção bem linda. Que Deus abençoe a sua vida, você que contribui, você que às vezes não tem nesse momento, mas deseja contribuir sempre com a casa do Senhor, você que pensa que é na sua geração, amanhã Deus, eu confirmo